lado, a fase menstrual e o arquétipo da anciã estão sendo super estimulados devido ao isolamento. Então, tá sendo muito bom para a fase anciã. Mas para a fase pós-menstrual, que é uma fase depois que a gente termina de sangrar, que é uma fase mais ativa, que é a fase da donzela, do arquétipo feminino da donzela, que remete à adolescência, à lua crescente, à primavera, a gente está limitando muito esse arquétipo. Mas qual que é o meu ponto de vista? A gente estava muito fixada nesse arquétipo. A nossa sociedade vive para fora, por fazer. Então, muitas mulheres estavam realmente muito fixadas no arquétipo da donzela, e principalmente da donzela guerreira, que dá conta de tudo, que tem uma jornada diária de trabalho até cuidar do filho, a parte da casa, enfim, exaustiva. Então, muitas mulheres estavam vivenciando esse arquétipo da donzela muito fortemente. E agora essa donzela está sendo obrigada a diminuir de ritmo, né? Então, por um lado, é bom para diminuir um pouco essa fixação do arquétipo donzela da fase pós-menstrual, mas por outro lado, pode causar muita ansiedade. E realmente nós temos que vivenciar o nosso arquétipo donzela, fase pós-menstrual, com equilíbrio e saúde. Então, é a falta de liberdade, né? A dificuldade de fazer atividades físicas mais fortes, de sair para correr, né? Com amplo espaço, de sentir, né, a energia do seu corpo, enfim, de fazer trilhas, por exemplo, eu sou apaixonada por trilhas. Então, tudo isso está sendo mais desafiador para a donzela. Então, talvez esse está sendo o arquétipo mais desafiado neste momento da quarentena. Quais são os dons da donzela? O que a gente tem de dons nessa fase do ciclo? A gente tem alto nível de energia, o nosso intelecto está ativo, a gente sente a necessidade de autodesenvolvimento, de aprendizagem, de conquista, a capacidade também de planejar, né? A nossa mente está mais tranquila depois da fase menstrual, que a gente fica um pouco mais recolhida, a gente consegue depois na fase pós-menstrual voltar, renovar as nossas energias, tanto físicas quanto mentais. A coragem também é um dom da donzela. Então, muitas mulheres na fase pós-menstrual estão relatando enxaqueca. E o que é a enxaqueca? A enxaqueca é o excesso de pensamento na cabeça. Eu não sei se mais alguém aqui está tendo enxaqueca, mas algumas mulheres falaram para mim que estão sentindo enxaqueca. E aí o que pode ser? Pode ser pelo fato de estarem mais em frente ao computador, né, com excesso de atividades que exigem atenção na frente de uma telinha pequena, isso tudo pode gerar enxaqueca. Mas, novamente, de uma perspectiva mais sutil, é o excesso de pensamento, o excesso de energia na cabeça que não vai para o resto do corpo. Então, é como se a cabeça tivesse uma pressão, né? Uma enxaqueca é isso. E por que isso está acontecendo? Porque o nosso corpo está sendo limitado, a gente não está conseguindo extravasar a energia do nosso corpo por conta da dificuldade de fazer umas atividades físicas, né, ao ar livre ou mais vigorosas, né? Então, tudo isso tem feito com que algumas mulheres tenham sentido mais enxaqueca. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer atividade física em casa. Eu sugiro fazer yoga, né? Enfim, um yoga um pouco mais forte nessa fase. Que sue mesmo, se possível, para você extravasar e sentir o seu corpo liberando essa energia. Outra coisa é que a donzela, ela gosta muito de planejamento, de ver as coisas darem certo, né? Ela planejar e agir, executar e conseguir. E isso é uma coisa que não tá dando para fazer agora. A gente tá sem nenhuma previsibilidade. A gente planeja uma coisa hoje, talvez amanhã a gente tenha que mudar o plano 180 graus. Então, isso também gera uma frustração para a donzela, para a fase pós-menstrual. Então, é se acalmar e saber que as coisas vão ficar um pouco mais instáveis por algum tempo. E aí, novamente, chamando a sabedoria da anciã para acalmar
essa donzela. E muitas mulheres também relataram que estão se sentindo com falta de determinação, né? Se sentindo mais prostradas mesmo, porque não estão conseguindo executar, estão com essa donzela meio anestesiada mesmo. Outra coisa muito importante para a donzela é a parte do crescimento profissional. Então, como eu falei, né, a parte da intelectualidade da donzela, da capacidade de se sentir autorrealizada profissionalmente. Então, muitas mulheres estão com essa donzela frustrada, sentindo que elas não estão crescendo profissionalmente, que estão com a vida parada em termos profissionais e até financeiros, né? A gente sabe que houve muita diminuição mesmo da parte financeira para muitas pessoas, estão sofrendo já com a questão financeira. Então, para a donzela, isso que talvez ela tivesse conquistado a duras penas, essa conquista profissional, financeira, houve uma diminuição dessa parte do autossustento financeiro mesmo dessa donzela. Então, muitas mulheres estão se sentindo mal com isso, e isso acaba repercutindo novamente no ciclo menstrual. As donzelas em equilíbrio, quando a gente está com um desequilíbrio nessa fase da donzela, a gente pode ficar muito focada no nosso próprio ego, acaba por ficar de alguma forma egoísta, né? A gente acha que a nossa liberdade foi privada e a gente fica impaciente e às vezes a gente começa a ter atitudes mais egoístas. Não, eu sei, eu posso, comigo não vai acontecer. E às vezes até imprudente, a gente se expondo ao risco. É como se fosse realmente aquela adolescente rebelde que não aceita os limites. Então, também observar se você não está reagindo de alguma forma assim. E isso tem a ver com a sua donzela. Bom, então algumas dicas, tá, para essa fase, para você aproveitar essa fase donzela da melhor maneira. Aproveita esse tempo que você tá em casa e arruma alguma coisa que tá quebrada na sua casa há muito tempo, porque a donzela ela gosta de ver as coisas serem consertadas. Ela gosta de ver que ela consegue consertar algo. Então, né, isso é uma boa ideia. Ou realmente fazer uma faxina mais pesada que gaste energia aproveitando isso. Eleger também um dia e hora para se atualizar sobre a doença, sobre a questão, né, da pandemia, os novos decretos e tudo mais, não ficar toda hora, mas eleger momentos, a tua donzela pode fazer isso. Aproveitar esse tempo para estudar e colocar algum projeto ou trabalho em dia que você, né, tinha se proposto e não conseguia terminar. Então, aproveitar. Trazer um foco para essa donzela para que ela não fique igual uma barata tonta fazendo mil e uma coisas e não consiga realizar. Então, se você colocar um foco e executar isso, você vai satisfazer as necessidades da sua donzela. A donzela gosta de ver as coisas serem realizadas, dar um check, né, na lista. Outra coisa é fazer listas, então fazer os planejamentos, criar uma rotina para a sua vida nesse momento e fazer essas listas, por exemplo, de compras e se organizar para pedir toda semana naquele dia, né? Então a donzela gosta disso. Fazendo esses estoques, né? O planejamento dos estoques do que você tem em casa. E se você conseguir, né, sair para um jardim que seja seguro ou para algum lugar que você tenha perto e que seja seguro na natureza, né? Ter esse momento, ou ao menos se você mora num prédio, numa cidade grande, ao menos sair na varanda, olhar para o céu azul. Aqui em Floripa tá dando um céu azul muito lindo a cada dia, então pelo menos isso, assim, olhar o sol é muito importante para a donzela. Então, alguns pontos de cuidado, como eu já falei, cuidar para não querer controlar tudo, saber que os planejamentos que a sua donzela vai fazer talvez não estejam podendo serem executados ao tempo que ela quer, porque a donzela quer as coisas bem rápidas feitas, né? E cuidado com a ansiedade, né? E o excesso de energia corporal que fica retida no seu corpo acaba trazendo
essa ansiedade que precisa ser extravasada para que essa donzela fique mais tranquila.